Boa tarde. Pessoal, primeiro quero dizer que é muito bom ver esse auditório cheio, ver o Cona Fiscal se transformando numa realidade depois das nossas edições online. Então é muito bom estar aqui com vocês, tá? E nós temos agora a missão de fazermos aqui um painel, um bate-papo sobre recuperação de créditos tributários, depois de toda a explanação que o Felipe Teixeira fez. Felipe Teixeira, que, diga-se de passagem, é um dos caras que mais entendem sobre o assunto de recuperação de créditos tributários no Brasil. É um cara que eu acompanho o que ele fala, eu sigo o que ele recomenda, então eu tenho certeza que as recomendações que ele vai passar aqui para vocês, também aqui nesse painel, junto com o Marcos, vão sim fazer muita diferença para que vocês consigam aplicar na prática tudo aquilo que a gente está falando aqui, tá? Até porque eu acredito que o principal objetivo de tudo isso que tem sido discutido aqui no Cona Fiscal é que você coloque em prática, né? Para que saia daqui, saia do campo da conversa, saia do campo da palestra, do debate e se torne algo aplicável, tá? Então, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo com os nossos dois especialistas, Marcos e Felipe Teixeira, perguntando aqui para o Marcos quais são as principais hipóteses de recuperação de crédito para as empresas optantes pelo Simples Nacional e também por que acontece das empresas optantes pelo Simples pagarem tributos a maior. O que faz com que essas empresas paguem tributos indevidos, paguem tributo a maior, se isso é por simplesmente o contador deixar de observar alguma coisa, se é o cliente que faltou com algum controle, porque é bom recuperar tributos, mas talvez melhor do que isso seja não pagar indevidamente, né? Então, Marcos, fica à vontade. Boa tarde. Se ligar fica mais fácil. Fica um pouco mais fácil. Boa tarde a todos. As hipóteses, Felipe, de recuperação de crédito tributário agora no âmbito administrativo, já tendo em vista que o professor Felipe citou o âmbito judicial, o âmbito administrativo voltado para as empresas do Simples Nacional sempre vai ser pautado em virtude de um equívoco em cálculos do Simples Nacional em períodos fiscais anteriores. Então, quando se fala, muita gente confunde o fato de ser uma recuperação de crédito tributário como se a gente estivesse tirando um coelho da cartola. O que não é. É tecnicamente a aplicação correta. Aquilo que deveria ter sido feito não foi feito e você, com todo o conhecimento técnico, apurará de forma correta a partir de agora e o passado. Ou seja, são cálculos que eu deveria ter pago R$2.000, mas o cara no passado pagou R$5.000. Então, isso no Simples é comum, Marcos? Sim, sim. Hoje mesmo, na feira de network, hoje de manhã, estava falando com duas meninas, elas chegaram para mim e disseram: Marcos, mas lá na minha localidade, na minha cidade, os contadores são totalmente avessos a excluir monofásicos na apuração do Simples. Não existe o que ser avesso. É técnica, é legislação, é norma. Se fosse porque eu não gosto de fazer uma coisa, eu não fizesse em virtude de uma técnica tributária ou norma, eu não ia fazer um monte de coisa, né? Eu não ia fazer nem contabilidade direito, ia fazer do jeito que eu queria. É interessante que tem gente que chega até e pergunta assim, mas eu queria uma fundamentação dizendo que eu posso recuperar. Não, meu amigo, a fundamentação era dizendo que você não era para ter pago. Exatamente. Aí o pessoal espera que a lei venha e diga assim, olha, se você pagou a mais, viu, vou te devolver. Não é bem assim. É uma questão de bom senso, de entender que eu paguei além do que eu deveria pagar, então eu tenho o direito de pedir esse dinheiro de volta. Exatamente. E muita gente confunde essas prerrogativas, porque exatamente o que o Felipe disse hoje na palestra dele, porque o empresário está com medo, está com receio, e isso é fato, isso é uma realidade. Na verdade, comercialmente, a gente aprendeu com o Ramon, né, que isso é uma objeção. Então, como é que nós vamos trabalhar para quebrar essa objeção? Pois bem, as hipóteses para as empresas do Simples Nacional, elas são pautadas em técnicas tributárias. Eu vou tratar 3 delas aqui. A primeira delas é a possibilidade de excluir os monofásicos para PIS e COFINS na apuração do Simples Nacional. Marcos, isso é possível? Sim. A Lei Complementar 123 permite, com suas alterações, e a Resolução 140 do Comitê Gestor. E substituição tributária, que são pouquíssimos os casos, quase nulo, até porque a grande maioria da substituição tributária de PIS e COFINS não pode ser do Simples, e
também situações em que você envolve ICMS na substituição tributária. Alguns estados aqui têm substituição tributária diferente do Ceará, a gente passa pelo Brasil todo e escuta muito isso, mas na essência a substituição tributária. Sobretudo o seguinte, a tratativa dessa exclusão no Simples Nacional é sempre voltada para tributação diferenciada. E essa tributação diferenciada não pode ser renúncia fiscal. Porque se for renúncia fiscal, é um benefício. E, por si só, o Simples já se representa como um benefício e a Lei Complementar 123 não permite ter mais de um benefício tributário. Portanto, a gente explica isso em todos os lugares que nós vamos passando e essa lógica, a alíquota zero pode, não pode, a monofásico pode, pode, mas por quê? Porque monofásico não é uma renúncia fiscal. Então, não entenda, não decore o que esteja na 4.3.10 do SPED ou até mesmo na normativa dos monofásicos, mas entenda o que de fato é possível excluir da base. O que de fato é possível excluir da base em virtude de uma lógica pautada por uma normativa, pautado por um processo tributário. Portanto, em resumo, monofásicos, ST para PIS e COFINS, monofásico PIS e COFINS e ICMS substituição tributária. Perfeito, Marcos. É interessante a gente sempre lembrar que, basicamente, um tributo pago indevidamente, ele acontece, de maneira geral, por duas coisas. Ou porque eu ofereci a tributação a algo que não deveria ter sido oferecido, ou porque eu deixei de me apropriar de algum crédito legítimo. Então, basicamente, essas duas coisas fazem com que eu pague o tributo indevidamente. Só que é interessante, Felipe, eu queria que você comentasse que o pessoal tem muito receio de retaliações. O pessoal acha o seguinte, ó: ah, Felipe, mas como é que eu vou pedir dinheiro de volta logo para a Receita Federal, que tem todas as minhas informações, que sabe da minha vida toda, pedir o dinheiro, daqui a pouco tem uma fiscal da Receita Federal aqui na minha porta, me fiscalizando, me cobrando esse tributo, ela me devolve um pedaço, mas vai cobrar outro. Afinal de contas, existe motivo para tanta preocupação no que diz respeito a um tributo que foi legitimamente pago indevidamente? Bom, sobre esse assunto, primeiro queria começar falando dessa objeção, que é o medo do empresário em relação ao pedido de restituição, seja ele na esfera administrativa, voltado para o Simples Nacional principalmente, seja na esfera judicial, que foi o que a gente tratou durante a palestra. O que o empresário precisa ter em mente é o seguinte: estou aqui numa plateia formada na maioria por contadores, muita gente que atua na área fiscal, e sabe que o tributo é algo que compõe o preço do produto, né? E o que a gente falou, o que a gente vem falando aqui também na esfera administrativa, são de medidas que desoneram a empresa, reduzem a carga tributária, seja por meio de restituição de tributo, e essas ações também sobre as quais nós falamos, elas possibilitam que, a partir do momento do deferimento de uma medida liminar, da concessão de uma medida liminar, aquela empresa, aquele contribuinte, ele passe a recolher menos tributo dali para frente. Então, o empresário que é destemido, digamos assim, que não tem essa cultura do medo de retaliação, e que, portanto, se utiliza desses instrumentos de recuperação de crédito, de redução de carga tributária, ele evidentemente vai estar competindo em condições de desigualdade. Porque ele vai reduzir a sua carga tributária e, lógico, que vai conseguir colocar o seu produto na prateleira e oferecer o seu serviço a um preço menor do que o daquele empresário que é medroso e que não quer lançar a mão desses instrumentos jurídicos que são legais, que são pacificados. E aí é evidente, é lógico que a relação ela vai ficar descompensada. Esse argumento que eu sempre utilizo quando eu percebo, e isso é muito clássico, principalmente no empresário mais velho, né? Quando eu percebo isso, eu já começo com esse argumento, para quebrar essa objeção. Olha, você não quer usar, mas o seu concorrente com certeza vai usar, né? Está usando, até porque as informações são públicas, os processos são públicos. Então você chega, olha, está aqui, o teu concorrente tem as ações e tem as liminares. É por isso que o teu produto está mais caro.
Como é que você vai formar preço se ele está desonerado na folha de pagamento, está excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Está com a conta de energia elétrica menor? Então, como que você vai concorrer? Não tem como, né? A não ser que você sonegue. Você decidir pagar por sonegação. Isso não acontece aqui no Ceará, não. Aqui no Ceará não tem, mas pode ser que tem em outros estados, né? A gente tem gente aqui do Brasil inteiro, né? Então não acontece no Brasil, ponto, né? Mas, na prática, o que a gente vê, principalmente em se tratando de União Federal, de Receita Federal, é que isso não acontece, né? E vocês, quem tem cliente aqui e que trabalha com esse tipo de produto, que faz recuperação de crédito na esfera judicial, sabe que eu estou falando a verdade. A Receita Federal não tem a cultura, a prática de retaliar quem busca juridicamente restituir, reaver um tributo pago indevidamente ou maior. Essa assertiva talvez não seja verdadeira no caso da restituição do ICMS. Os fiscos estaduais, eles têm sim uma postura mais vingativa, digamos assim, né? Uma pessoalidade maior no trato com o contribuinte. Ah, você está querendo de volta? Pois espera aí que eu vou dar um jeito de você não pegar isso aqui de volta. Vou encontrar aqui algum problema. Mas aí realmente a restituição ela tem que ser mais bem pensada, mais estudada caso a caso. Mas em se tratando de tributo federal, isso é uma lenda, né? Uma lenda urbana, é uma cultura que não tem razão de ser. Acaba virando mais uma desculpa, né, do que realmente uma objeção real, né? Mais uma coisa ilusória, imaginária, um receio, um excesso de, sob a justificativa de um excesso de prudência. Perfeito, mas o excesso de prudência, isso também a gente tem que pensar. Eu sempre digo que a gente também tem que sentir as dores do empresário, né? E as dores do empresário, estavam falando que o que pesa mais do empresário é o coração, né? Não é, é o bolso. E a gente sabe que existe no mercado muitos profissionais que não são sérios. A gente não tem como negar isso. Agora mesmo, o professor Ângelo falou da operação saldo negativo, né? De profissionais que oferecem créditos inexistentes para os contribuintes e muitos contribuintes entram nisso aí de boa fé. Aquilo ali não é recuperação de crédito tributário, aquilo ali é fraude, né? O que nós estamos propondo aqui é uma recuperação verdadeira de crédito tributário, de tributo indevidamente recolhido, no qual existe um levantamento prévio desses créditos, e aí entra realmente a figura do contador, que detém as informações do contribuinte. Aí é o que eu falo, que muitas vezes o contador sai na frente do advogado, porque o contador sempre está ali, né, lado a lado com os dados. O advogado não tem os dados do lado dele, o contador tem, né? E a recuperação de crédito passa pelo levantamento desses dados, desses créditos indevidamente recolhidos, para então se proceder à restituição administrativa ou ajuizamento da devida ação para reaver créditos que foram indevidamente recolhidos pelo contribuinte. Perfeito, Felipe. Aproveitando aqui, Marcos, o gancho que o Felipe deu, uma das coisas que os próprios contadores, eles têm receio, quando a gente fala de recuperação de crédito tributário, é sobre o processo do levantamento desses créditos tributários. Muitos deles já começam dizendo assim, vixe, mas isso vai dar um trabalho muito grande, os últimos 5 anos eu vou ter que refazer essas apurações, eu vou ter que ir atrás de entender do cadastro de produtos, e aí nesse momento é até louvável a gente citar aqui a iniciativa de um parceiro nosso, que é um dos apoiadores do evento, a E-Auditoria, que desenvolveu, inclusive com a nossa participação, com a nossa ajuda, uma ferramenta para a automação desse processo de levantamento de créditos tributários. Inclusive, ela está fazendo aqui o lançamento oficial, digamos assim, no CONA Fiscal, que é o E-Recuperador, cujo objetivo é exatamente aprimorar esse processo de levantamento de créditos. Então, Marcos, eu queria que você citasse para a gente, numa empresa optante pelo Simples, eu queria que você citasse nos dois casos, numa empresa optante pelo Simples e em quem não é optante. Qual é o prazo médio para levantamento desses créditos tributários? Primeiro, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que eu sou um apaixonado pelo lucro real, tá? Muita gente que é aluno
do PRCT, me veio falando de Simples Nacional, mas a minha essência é lucro real. Mas, Marcos, por que vocês focam tanto no Simples Nacional? Ora, porque 85% das empresas no Brasil são do Simples. E se você pegar o site do Simples e for nas estatísticas, você vai encontrar números que são reais de quantas empresas do Simples em cada segmento existe na sua localidade. Então, isso é muito importante, isso é um ponto importante. Então, em virtude, se você já conseguiu encontrar o seu campo de ação dessas empresas do Simples, você vai começar a fazer a seguinte pergunta quando você for vender. Rapaz, o que eu vou solicitar para o meu possível cliente para que eu consiga levantar esse crédito tributário? Ora, a primeira coisa que eu preciso, ou que você vai precisar, é naturalmente um certificado digital ou uma procuração eletrônica. Mas, Marcos, pedir isso fica muito difícil, o cara às vezes não sabe nem o que é, o cara não sabe nem o que é uma nota, ou imagine um certificado digital. E aí a gente vai criando algumas outras formas, alguns ajustes, para que supra então a necessidade de um certificado ou de uma procuração. A gente vai solicitar, pelo menos para levantar naquele início, os últimos extratos do Simples Nacional. Isso para as empresas do Simples. Então, que últimos extratos? Assim, em suma, seria interessante os últimos 60, para que a gente faça uma análise introdutória e saiba se aquele contribuinte pagou ou não errado. Se ele fez segregação de receita ou se ele não fez segregação de receita. Bom, se ele não fez segregação de receita, ótimo. Você já está com um potencial cliente nas suas mãos. E provavelmente você já vai conseguir levantar aquele crédito. Ainda provável por uma hipótese de valor. Mas, Marcos, eu quero ter a certeza. Bom, para você ter a certeza do valor, você vai precisar dos XMLs das notas fiscais de consumo do eletrônico, para todo o Brasil, com exceção do Ceará e do estado de São Paulo. Ceará e São Paulo são XMLs dos cupons fiscais eletrônicos, que é o módulo fiscal eletrônico. Ah, Marcos, mas a nota fiscal de consumidor eletrônica começou há 3 anos, ou há 2 anos. Beleza. E os meses anteriores, o que é que eu faço? Você vai solicitar a venda por itens em uma planilha simples do sistema dele. Mas, Marcos, o cara não tem sistema. Difícil aí de trabalhar, porque se ele não tem sistema, eu não posso fazer por possibilidade, eu não posso fazer por uma proporção, senão recai no que o Felipe disse, fraude, porque você não vai ter os dados na mão. Então só é possível fazer a captação desses dados com informação. Se você não tem informação, não tem como fazer. E aí você vai fazer o levantamento através de venda por itens. Qualquer sistema hoje utilizado com o mínimo de capacidade possível tem um relatório de venda por itens. Marcos, se o NCM está certo ou está errado, aí já é uma outra etapa. A gente só vai analisar o NCM dele, ou o cadastro de produto, se o cara de fato fechar o contrato com você, fechar o contrato de fato do negócio. Então, em resumo para as empresas do Simples, certificado digital ou procuração eletrônica, não conseguiu, solicita os últimos 60 extratos do Simples. Ah, Marcos, solicitar os últimos 60 é muito difícil. Solicita 10. Vamos fazer então, se você não tem dados suficientes, vamos fazer por amostragem. Porque quando você visualiza o extrato e já vê que não tem segregação de receita, você vê um grande potencial cliente. E aquele potencial cliente, provavelmente, os últimos 50 meses também não fez. Tá? Ah, Marcos, aí você vai apresentar para o cliente, em virtude desse processo, que há um crédito provável, que há um crédito muito, muito tranquilo de ser recuperado. Tudo dentro da legalidade. Extrato do Simples Nacional, venda por itens, ou XML de notas fiscais eletrônicas, ou NFCE, ou CFE. Então, consegui aí essa tratativa, levantei os dados e, portanto, consegui levantar o crédito tributário. Marcos, crédito. Muita gente estava me perguntando, Marcos, mas crédito Simples tem crédito? Não, isso é crédito em virtude de um pagamento indevido. Não é em virtude de uma não cumulatividade. Isso tem que ficar muito claro. Agora, nas empresas normais,
digamos, que são empresas do lucro presumido ou do lucro real, aí nós vamos precisar, se não for certificado digital ou procuração eletrônica, onde você pode buscar esses dados através do ReceitaNet BX, facilmente, onde você vai buscar todos os SPEDs, todos os módulos dos SPEDs e buscar também DCTFs, que é uma das mais importantes nesse processo, você vai solicitar todas as obrigações acessórias naquele modelo. SPED fiscal, SPED contribuições, DCTFs, SPED ECF, SPED contábil. E assim conseguir levantar o crédito tributário dos últimos 60 meses. Marcos, últimos 60 meses? Sim, período prescricional, pelo menos no momento administrativo. Não é isso, professor Felipe? 60 meses contados do pagamento indevido. Do pagamento indevido, né? Isso. Perfeito. Então, hipóteses das normalidades e hipóteses do Simples Nacional. O documento inicial são basicamente esses, mas é óbvio que no caminhar do processo você vai necessitar de outros documentos, outros acessos, para que então possa concluir o trabalho. Muito bacana. Interessante, né, que o Felipe Teixeira falou aqui sobre o perfil do cliente, né? E eu sempre falo nas minhas aulas, né, que a gente precisa respeitar a personalidade tributária de cada negócio. A gente já teve um caso de uma empresa nossa cliente que ela tinha um crédito tributário legítimo, que ela mudou do Simples Nacional para o lucro real. Então ela tinha um crédito sobre os estoques, que era legítimo, e ela não tinha tomado. E meus amigos, todas as vezes que nós íamos para uma reunião, era confusão, porque o cara não queria tomar o crédito, ele tinha medo, ele dizia, não quero conversa com esse negócio de crédito não, Felipe, nem vem com essa conversa não. Já tinha outros clientes, tem outros clientes, que ele vê a gente de longe e diz, ei, tem crédito aí para mim não? Porque ele quer um crédito de qualquer coisa possível. Então, respeitando essa personalidade tributária, eu queria, Felipe, que você dissesse para a gente quais são, dentro do âmbito judicial, as 3 principais hipóteses hoje de teses tributárias que permitam a recuperação de créditos. Sem dúvida, a tese tributária da década na esfera judicial, né, é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente falou aqui do prejuízo de 250 bilhões, com B de bola, né, para a União. Não é à toa que ela é a tese da década. Tá? E aí, sobre essa tese, né, ao redor dela circundam muitas dúvidas, né? A começar pelo seguinte, tudo bem, tem que excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas qual é o ICMS que tem que excluir? É o ICMS destacado nos documentos fiscais de saída ou é o ICMS recolhido na competência? A Receita Federal entende que é o ICMS recolhido na competência. Disse isso tanto na solução de consulta COSIT, né, de 2018, 13 de 2018, quanto disse agora na IN 1911, né, de 2019. E só abrindo um parêntese, ele cita lá o campo 13 do registro E110 do SPED fiscal, para deixar claro que não é o ICMS devido, não é o débito do ICMS, nem é o valor, é um valor antes mesmo dos benefícios e dos incentivos fiscais, é o efetivamente recolhido no posicionamento da Receita Federal, obviamente, tá? Mas os tribunais, o STF evidentemente vai se manifestar sobre isso agora no dia 5 de dezembro, aí acaba com isso, né, de uma vez, acaba essa discussão, mas os tribunais que vêm abaixo do STF, os tribunais de segunda instância, os TRFs, né, regionais federais, todas as decisões são no sentido de garantir ao contribuinte o direito de excluir o ICMS destacado. Agora, o problema disso tudo, na prática, porque, vejam só, a gente estava falando sobre isso na hora do almoço, né, Felipe? Tudo na teoria é uma coisa, na prática é outra. Qual que é o problema, pessoal? Essa discussão aí, se era o recolhido, se era o destacado, não existia essa discussão quando os contribuintes começaram a entrar com essas ações de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o que é que está acontecendo? As sentenças que estão transitando em julgado, boa parte delas, o juiz não se manifesta sobre isso, se é o ICMS o recolhido ou se é o destacado. Então, quando a sentença transita em julgado, o que é que o contribuinte deve fazer? Conforme manda, né, a instrução normativa 1717, né?
tem que habilitar aquele crédito lá da sentença judicial na Receita Federal para que o contribuinte possa se compensar daquele crédito com os débitos das competências seguintes. E aí, quando ele vai habilitar o crédito, como a sentença judicial não se manifesta sobre isso, se é o destacado ou se é o recolhido, qual é o ICMS que o agente fiscal lá que está analisando a habilitação de crédito dele vai querer habilitar? O recolhido, obviamente. Ele vai seguir a solução de consulta COSIT e vai seguir a Instituição Normativa 1911. Vai querer habilitar o recolhido. Aí é outra confusão. É por isso que a gente sempre alerta. Se você for entrar com a ação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o juiz tem que expressamente se manifestar no sentido de que o ICMS a ser excluído é o destacado. Porque senão, na hora da habilitação do crédito, é outra confusão grande. Olha o tamanho da insegurança jurídica de um assunto que já foi julgado pelo STF em sede de repercussão geral. Aí é outra confusão. Então, além dessa questão aí eu estava aqui, quando eu desci do palco, veio aqui uma participante perguntar: professor, esse ICMS aí que você falou, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é só o ICMS normal, né? O ST não. Olha aí. Realmente o que o STF julgou, pessoal, foi o ICMS na modalidade normal, operações próprias. Mas os tribunais que vêm abaixo do STF já dizem que o ST também pode ser excluído. Tanto se eu estiver na condição de substituto, quanto se eu estiver na condição de substituído. Mas vejam o tanto de coisa que ainda falta de se discutir sobre esse tema. Ainda vai ter muito pano para manga, né? E aí, além dessa tese, a gente tem a questão das verbas trabalhistas, sobre as quais não devem incidir a contribuição previdenciária patronal, uma tese voltada aí para a folha de pagamento, que é muito boa para a empresa que tem uma folha de pagamento interessante, que tem muito que a gente chama turnover, né? Muita demissão, é uma tese muito boa. A gente teve muita demissão nos últimos 5 anos? Com certeza, né? Então, uma tese aí que tem, e acreditem, quando a gente vai para o mercado, a grande maioria das empresas não se aproveitou ainda dessas teses. Não fez, por medo, por desconhecimento, por vários fatores, mas não fez. Tá? Então, nós temos 2 teses bem pacificadas: exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS e as verbas indenizatórias, dentro do universo que existem outras, várias obviamente. Outras, né? Jurídica, né? Deixar muito claro, jurídica. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei um tempo no escritório de advocacia, lá tinha, por exemplo, exclusão da CSLL da base de cálculo do imposto de renda, exclusão do ISS da base de cálculo de PIS da COFINS, majoração de alíquota de COFINS. Então, tem muitas outras possibilidades, né? PIS na base da COFINS, da Mas COFINS, o que eu sempre digo é que para quem está iniciando nesse mercado, né, e quem quer conquistar uma carteira de clientes, o ideal é que você inicie a trabalhar com essas teses, que o Felipe colocou aqui outras, né, tem no STF, tem mais de 200 em discussão só no STF. Mas o ideal é que você realmente consiga começar a trabalhar com essas teses que já estão pacificadas, ou seja, que já foram julgadas pelo STF em repercussão geral ou no STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia. Ou seja, com as jurisprudências já consolidadas, que eu não tenho uma possibilidade de reviravolta, né? Ou seja, que eu não vou desagradar aquele cliente, especialmente se eu estou começando, porque senão vai ficar parecendo que eu vendi um negócio, deu errado e eu vou virar um aventureiro. Perfeitamente. É muito importante isso, porque você não entra no risco, né? Não. Digamos assim, você vai de maneira mais segura, mais prudente, naquilo que já é um direito certo do contribuinte, líquido e certo do contribuinte. Agora, Marcos, existem segmentos específicos em que eu possa explorar a recuperação de crédito tributário? Toda empresa, qualquer que seja um ramo de atividade, ela, obviamente, pode estar pagando tributo indevidamente ou a maior, tá? Toda e qualquer empresa pode. Mesmo aquelas empresas menores, mesmo aquelas empresas que têm poucos empregados, ela pode cometer um erro na sua apuração e, dessa forma, estar pagando tributo indevidamente. Porém, existem
ramos de atividade cuja tendência para que ela pague tributo indevidamente em virtude da ausência de alguns controles se torna mais fácil de acontecer. Quais são, então, esses segmentos que comumente pagam tributos indevidamente? São os segmentos que estão voltados para a monofasia, né, que comercializam produtos monofásicos e que comercializam outros tipos de produto que estejam na modalidade em que eu possa, então, excluir ou segregar receita, sobretudo se for no Simples Nacional. Então, você tem lá farmácias, né, que vende, obviamente, medicamentos, higiene pessoal, tocador. Então, a grande maioria da receita das farmácias são monofásicas e, portanto, elas estão no rol principal aí. Se você quer começar com recuperação de crédito tributário, você vai atrás e vai coletar e vai captar farmácias, tá? Perfumarias, supermercados, restaurantes comercializando bebidas frias com a Lei 13.097 de 2015, está lá no artigo 28, motel, né? Muita gente pensa que o motel não passa, mas sim, é possível também motel, e vários outros segmentos. Autopeças, desculpa, esqueci, autopeças, que vende quase que 100% da sua receita é monofásica, e isso para PIS e COFINS. Você tem aqui, por exemplo, no estado do Ceará, vários segmentos que podem comercializar produtos que são substituição tributária para o ICMS, e que, porventura, a contabilidade não esteja excluindo também. Então, esses são as bases iniciais. Então, farmácia, autopeça, restaurante, perfumarias e motéis. Show de bola. Então, esses segmentos que estão mais envolvidos na monofasia, obviamente, eles precisam de um controle mais rigoroso do seu cadastro de produtos, para que ele possa saber exatamente quais são as receitas que vai haver ou não vai haver a incidência dos tributos, e, obviamente, se existe nas empresas do Simples Nacional uma ausência desses controles, uma ausência da gestão, pode haver a possibilidade, que ela é bem real, a gente sabe isso na prática, de se haver ali um pagamento do tributo indevidamente ou maior. Posso quebrar o protocolo? Pode. Já que você é um dos especialistas, né? Quem é que é estudante? Levanta a mão. Massa. Quem está saindo para entrar no mercado ou quem já entrou no mercado e está a fim de abrir um negócio? Levanta a mão. Professor Felipe, como é que eu posso abrir um negócio sem necessitar ter um escritório de contabilidade com foco em recuperação de crédito? Bom, essa é uma das coisas que eu mais falo nas minhas aulas, né? Quando eu me formei, faz pouco tempo, tá, pessoal? Por favor, me ajudem. Quando você se formava em ciências contábeis, você tinha poucas opções de empreendedorismo. Se você quisesse empreender na área, você tinha que montar um escritório de contabilidade. Hoje nós estamos vivendo um momento completamente diferente. E isso se dá muito em virtude de coisas que a gente bate bastante no nosso dia a dia, né? A gente fala mal da complexidade tributária, a gente fala mal da carga tributária, a gente fala mal das obrigações principais acessórias, é até normal. Porém, esse cenário traz algumas oportunidades que a gente pode aproveitar. E hoje você pode trabalhar com consultorias tributárias, com recuperação de créditos, você tem uma série de outras possibilidades, desde que você esteja preparado e apto para essa atuação, né? Estar preparado é o segredo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Felipe, que é o seguinte: é muito comum, nós lançamos o curso de recuperação de créditos e aí lá tem contadores e tem advogados, né? E é interessante, porque alguns advogados chegam lá e dizem assim, eu estou com muita dificuldade para fazer levantamento de crédito, porque eu não entendo de contabilidade. E aí, geralmente, eu vou lá e respondo assim, pessoal, mas isso não tem nada a ver com contabilidade, não confunda as coisas, não. Isso é apuração do Simples, isso é apuração do tributo. O pessoal confunde isso com contabilidade. Acha que só quem está apto a fazer a apuração do tributo é o contador, e não é bem assim, tá? A gente sabe que o contador, em tese, ele está mais preparado para isso. Porém, nada impede que o advogado ele tenha profundo conhecimento da apuração do tributo a ponto de que ele possa fazer uma apuração tributária, isso é óbvio, tá? Eu queria que você comentasse, Felipe, um pouco dessa relação positiva entre a contabilidade e o direito nesses trabalhos de recuperação de crédito tributário. Porque uma das perguntas que eu mais recebo é assim, eu posso fazer só? Eu sou advogado, eu posso fazer só? Pode. Você vai ter que dar o seu jeito de levantar os créditos,
de ingressar com as ações. É o contador. Eu posso fazer só também? Pode. Aquele que for da esfera administrativa pode. Mas onde é que os dois ganham quando há uma relação positiva? E aí é bom falar isso com o Felipe Teixeira, porque o Felipe Teixeira é advogado, mas ele é um dos caras que mais estuda contabilidade, mais estuda a área fiscal, que é do direito que eu conheço. A gente se conheceu, ele faz um aporte de contabilidade, é um cara que tem uma especialização em ICMS, ou seja, é um cara que se preocupa em estudar o universo da atuação do contador também. Então entende bastante do que ele vai falar. Felipe, nos ajude. O advogado tem que conhecer as dores do contador, né? Um país onde se gasta 2.600 horas por ano para apurar tributo, o que acontece em relação ao advogado é que na faculdade de Direito, o advogado ele geralmente tem uma disciplina de Direito Tributário, no máximo duas, né? Alguém aí se identifica da contabilidade? Mas aí o contador, ele realmente tem mais essa aptidão para fazer a apuração, né? Até pela formação, né? Às vezes pelos estágios que faz, trabalha em escritório de contabilidade, tem mais aquela prática. O advogado não. E assim, quem quer se dizer tributarista, não há como dissociar o direito tributário da contabilidade. E aí, realmente, da contabilidade em todos os seus aspectos. Você tem que saber um pouquinho ali. Eu, por exemplo, sei muito pouco social, né? Não vou mentir. Não vou dizer para vocês que sei, porque sei muito pouco. Mas acaba que eu tenho que saber, por exemplo, o que é relacionado à recuperação de crédito voltado para a folha de pagamento. Então, temos que saber o que é a contribuição previdenciária, qual é a alíquota, o que é o RAT, o que é um FAP, o que é uma contribuição de terceiros. Então, isso aí, o advogado que é da área tributária, eu tenho que saber. Então, aí conheci o Felipe Guerra foi meu professor, né? Fala isso, não, pessoal, vai pensar que eu sou velho. Pois é. Eu te entrego já a tua idade, viu? Então, é necessário para o advogado conhecer bem o SPED, conhecer os módulos do SPED. Não estou dizendo que você vai fazer lançamento, né? Nem que você vai lá entrar no FD Contribuições, saber o que é. Mas você tem que saber quais são os módulos. Saber. Você comentou aqui comigo, né, sobre a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e da COFINS, o que é um C100, o que é um C300, enfim, esses módulos do SPED, o FD Reinf, FD Contribuições, SPED Fiscal. O advogado que trabalha na área tributária, inclusive quem trabalha aqui comigo, eu obrigo a fazer após do IPOG, está ali, o doutor Gustavo não me deixa mentir. Estou vendo a felicidade dele ali atrás. Então, eu obrigo a fazer o MBA do IPOG, porque para o advogado que atua na área tributária, na minha opinião, é uma obrigação fazer o MBA do IPOG, porque traz o advogado tributarista para a realidade contábil, né? Já que você não quer fazer a graduação em contabilidade, você vai ter que fazer o MBA do IPOG, tá? Então, quem ganha, na verdade, com essa parceria entre advogado e contador, principalmente se tratando de recuperação de crédito tributário, na minha opinião, é o cliente. Na minha opinião, é o cliente. Não é propriamente advogado e contador. Por quê? Porque o serviço de recuperação de crédito ele vai sair muito mais redondo. E principalmente porque, como eu falei para vocês, quando essa sentença está em julgado, eu vou ter que habilitar o meu crédito. E a habilitação de crédito, pessoal, ela se dá por meio de um cálculo. Eu vou ter que calcular, vou ter que atualizar pela Selic, eu vou ter que tomar uma decisão, no caso da exclusão do ICMS, o que é que eu vou excluir, vai ser o recolhido, vai ser... Eu vou ter que conhecer de EFD, vou ter que conhecer de SPED fiscal. Assim, eu sei o que é, eu tenho trato, mas eu não conheço no dia a dia dessas obrigações. Eu não sou contador, não sou, né? Eu não consigo abarcar o mundo com as pernas, e é para isso que eu tenho os meus parceiros, tá? Como o contador também tem que ter essa consciência de que não vai conseguir abarcar o mundo com as pernas e precisa ter os parceiros dele. Então, uma habilitação de crédito bem feita, né, com os cálculos bem feitos, com a sentença judicial bem elaborada pelo advogado, por meio de uma ação judicial bem feita, vai ser sucesso essa habilitação de crédito, e esse crédito tributário ele vai ser homologado futuramente pela Perdecomp. Bem feita também, adivinha por quem? Pelo contador. Então, assim, você vai fazer tudo, advogado. Você vai fazer tudo, contador. Não dá. Então, aqui, isso aí é uma junção de forças. Enquanto isso não for entendido, quem vai sair prejudicado não é o advogado, não é o contador. É o cliente. Sem falar que, como eu falei na palestra,
essa junção de forças, ela é essencial no momento da captação, que é quando vocês vão unir forças, o contador e o advogado, para superar objeções, os medos e principalmente o medo de ser enganado do empresário. Porque o contador vai chegar e vai dizer: esse advogado eu conheço, confie, né? E vice-versa. Bom, pessoal, é muito bom a gente debater sobre esse assunto, a recuperação de créditos tributários, porque esse, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores mercados que nós temos na área tributária da atualidade. Existe uma possibilidade de uma monetização, de uma remuneração boa, porque você vai receber os seus honorários com base nos valores dos créditos compensados ou restituídos, e isso independe muitas vezes diretamente do porte da empresa, isso vai depender muito mais do montante de tributo que ela pagou indevidamente ou a maior. Agora, é muito importante que você detenha o conhecimento necessário para que você possa fazer de maneira segura os levantamentos de crédito, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. E para que você saiba, inclusive, para quem você vai oferecer aquele produto. Porque se eu estou fazendo, se eu quero oferecer, por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, e, portanto, quero recuperar PIS e COFINS, como que eu vou oferecer aquilo para quem não paga PIS e COFINS? Então, eu preciso ter o conhecimento, inclusive, para facilitar a minha captação e para não demonstrar desconhecimento para aquele potencial cliente. Perfeitamente. Então, o grande segredo disso tudo que a gente está falando é você estar preparado, você estar qualificado, você entender. E eu acredito que esse bate-papo ele foi bem esclarecedor e ele deve sim ter despertado mais em vocês o interesse a respeito dessa matéria.